do que se esperava. A CBF emitiu o comunicado dizendo o seguinte: o atleta Rafinha passou neste sábado por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo acompanhado pela equipe médica da seleção brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível. Não quis colocar a CBF uma previsão de retorno, mas deu a entender que ainda conta com o Rafinha na sua delegação e espera que ele retorne em algum momento durante essa Copa do Mundo, caso a seleção brasileira vá avançando. Temos então aí, Mauro, a confirmação do desfalque do Rafinha, algo que já se esperava, a gente discutia bastante também ontem, depois da vitória da seleção brasileira, mas está fora o Rafinha, então pelo menos para o próximo e até considerando 16 avos, muito provavelmente também fora o camisa 11 da seleção brasileira. Agora a questão quanto ele volta e em que condições, né? Que se for uma paralisação muito longa, a Copa do Mundo pode ter acabado para ele, né? Sim. Ou se o Brasil não for muito longe também, né? Existe essa grande possibilidade. Isso é um problema que pode ser também uma solução para ele se ele encontrar o cara certo para jogar ali, porque o Rafinha não vinha bem, né? Uhum. E jogando uma função que não é exatamente aquela onde ele se sai melhor ali para o lado direito. E no jogo de ontem, inclusive, ele teve lá 2 oportunidades, numa ele marcou impedimento, na outra ele perdeu, estava também impedido, aliás, foram 4 impedimentos, teve do Martinelli na trave, teve do Hendrick no gol também, que não valeu por essa razão, mas agora acho que fica uma disputa ali do Luiz Henrique com o Ryan, né? Vamos ver o que ele vai decidir, me parece que vai ficar entre os dois, acredito eu, porque o Hendrick ele vê mais, creio, como um atacante de área, né? Para disputar a posição que o Igor Thiago, o Matheus Cunha. E, então, imagino que o Luiz Henrique e o Ryan vão brigar para aquele setor. Deu essa chance ao Ryan, o Luiz Henrique já tinha jogado mais vezes, acho que ele já conhece melhor, sabe como pode contar, e depende muito dos tratamentos, o que ele está vendo e como ele pretende, né? Acho que vai ser importante ter jogadores que tentem abrir a defesa da Escócia no jogo de quarta-feira, jogadores que partam para o drible, que tentam desarticular o sistema defensivo adversário, né? Aquele chamado abridor de latas, porque vai ser uma defesa muito fechada. O time do Brasil não é exatamente um time de muita troca de passe para envolver o adversário, precisa de campo, não vai ter campo, mas o drible ali no espaço curto, quem sabe possa ser um caminho para começar a abrir espaço e tentar finalizar, tentar marcar o gol contra os escoceses que vão se agarrar ali a um 0-0, vão achar ótimo se o jogo terminar 0-0, porque eles estarão provavelmente classificados. Ô Pipeno, a gente falou muito sobre essa situação do Rafinha também, mas agora a confirmação então tá fora. Me parece que tem uma visão muito otimista pensar em recuperá-lo para fases que vem pela frente nessa Copa do Mundo, ainda, claro, sem a certeza de que o Brasil vai conseguir chegar longe nesse Mundial. Mas tá fora o Rafinha e o técnico Ancelotti vai ter que buscar alguma solução ideal para essa posição. Então, Boni, acho que a primeira questão é saber o tá fora por quanto tempo, né? Sim. Porque isso não foi dito, né? Enfim, acho que eu tenho a impressão que a CBF ainda está querendo fazer mais exames aí para poder avaliar melhor isso e dar uma previsão. Embora o departamento de previsões lá também não tenha acertado muito o vídeo, o caso do Neymar. De qualquer forma, ele era um titular indiscutível e que vinha jogando mal. E já dá para perceber também que o Ancelotti não gosta muito de mexer em alguns titulares que ele tem como praticamente intocáveis, né? O Rafinha era um desses casos. Agora, é aquilo que a gente conversou hoje na nossa primeira edição aqui. Sim. São características diferentes. Eu gostaria que para esse jogo fosse escalado o Luiz Henrique, até para jogar em cima do Robertson, que é um jogador que avança muito, tem qualidade para isso, mas também nunca se caracterizou por ser um grande marcador. E agora, em condições normais, a Escócia sai muito pelo lado dele. Aliás, sai na maioria das vezes pelo lado dele. Ele é um jogador qualificado, um cara de qualidade, coisa que não é uma característica do time todo. Então, se tiver um ponta a ponta mesmo, como é o Luiz Henrique, um jogador de qualidade, um jogador forte, um jogador que define, eu acho que o Robson vai ser um jogador um pouco mais contido em um jogo como esse aí. Então eu começaria com ele. Mais um comentário da nossa audiência, você que nos acompanha pelo YouTube da Jovem Pan Esportes, deixe o seu pitaco aqui no nosso chat. O comentário é o seguinte, justamente na linha do que o Pipeno disse: Luiz Henrique no lugar do Rafinha, precisamos dessa amplitude e profundidade pela direita, velho Vamp. Rafinha lesionado, confirmada a lesão, tá fora. E
Assim, você, claro, tem uma vivência que pode falar pra gente, mas me parece que essa tentativa de não colocar uma previsão de retorno é algo também para, sabe, para dar não ser tão transparente assim, para não cravar que vai ficar fora da Copa do Mundo. Essa é a verdade. Isso. É muito mais provável que vai ficar fora da Copa do Mundo o Rafinha, até porque se volta, até digamos que lá para frente ele consegue voltar a tempo. Hoje é 20 de junho, né? 20 de junho. Final é dia 19. 19, daqui a um mês. Quem vai para final. Sim, quem vai para final. Quem vai para final é dia 19, daqui a um mês. O Rafinha, durante a temporada, ele e o Bruno Guimarães sofreu muito a temporada com lesões. E eu falei aqui que saiu hoje, eu estava vendo não sei se você conhece, o Calais. Calais é um Fernando Calais? É, quer dizer, mora lá na Espanha. Mora na Espanha e cobra ali Real Madrid, Barcelona, né? Sim. Vamos trabalhar lá, falando que o Barcelona tá louco para vender o Rafinha. Há uma proposta do Al Hilal. Porque o Rafinha já tem 30 anos e eles acham que a melhor temporada do Rafinha foi há um ano atrás. Que não vai conseguir repetir. Que ele não vai conseguir repetir e passou o ano todo com lesões. E o Rafinha está com uns problemas particulares, está louco para sair também do Barcelona. Isso, amigo meu, pessoal, que amigo dele me contou. Que ele está louco para ir o Al Hilal para resolver até a parte dele financeira. Já garantiu a moeda, né? Não. Está tendo problemas financeiros sérios, familiares. Então isso pode estar tornando ele psicologicamente dentro da seleção. E a temporada dele foi de lesões. Então eu acredito que se for a lesão que ele teve, que o tirou de amistosos da data FIFA, não joga mais a Copa. Não joga mais a Copa. Sofreu com problema durante a temporada toda. Mas o Bruno Guimarães ficou quase... O Newcastle deu uma caída tremenda na Premier League, que ele é o líder no meio campo ali, com Tonali e tudo. Ele ficou de fora mais de 10 jogos da Premier League, até convocação da seleção, com uma lesão muito séria também, né? E recuperou. E o Rafinha teve 2 vezes essa lesão, agora é a terceira. Então sua confiança, já os problemas particulares, tudo. Ô Vamp, mas você acha que essa escolha por não dar uma previsão ou por não cortar de fato o Rafinha da delegação da seleção brasileira é uma estratégia também para não abalar o grupo? Porque é um cara que parece ser muito querido, que tem muitas amizades. Diferente do Wesley, que você podia repor, né, quando agora já não tem mais como. Deixa lá, eu não sei, com certeza o departamento médico do Barcelona entra em contato com o departamento da seleção. Sim. E vice-versa. Se vai querer tirar o cara para fazer o tratamento lá, se fica lá quieto, fazendo um tratamento intensivo. Tem isso tudo. Aí os bastidores se perdem só a eles. Mas você acha que existe essa possibilidade de ser uma estratégia para não abalar o grupo? Também. Pô, o cara tá aí, é querido. Você viu quantos jogadores foram no Rafinha ali na hora? Todo mundo? Tem um cara que pegou a leitura. O Vini fala depois, o Paquetá fala depois sobre teve uma leitura labial dele. Pô, tô com medo de estourar mais ainda. Eu acho que ele fala isso, na hora que ele tá no chão. Teve um jogador hoje, lá da Costa do Marfim, que ele sai chorando, ele senta no banco, depois coloca uma toalha na cabeça e tal, tinha chorado muito, porque é aquela coisa, o Vamp jogou e sabe, muitas vezes o jogador, quando sofre uma lesão aí, né, algo mais sério, ele sabe, né, Vamp? Ele sabe que o negócio é grave, né? A expressão dele, o semblante dele foi bastante significativo, do Rafinha, no momento que ele sente, já fica com a cara de decepcionado e é substituído imediatamente. Hoje a gente teve então a confirmação de uma lesão um pouco mais grave, então deve tirá-lo aí da Copa do Mundo, mas a CBF não quis colocar um prazo de retorno para o Rafinha e a gente vem discutindo qual que seria a melhor opção. Ontem foi escolhido o Ryan para entrar ao longo do jogo, a gente está falando aqui da possibilidade do Luiz Henrique também, que seria uma escolha talvez mais clara. Tem alguma outra alternativa que você acha, Piperno, que poderia ser? Ou é posição por posição? Eu ia de Luiz Henrique pro jogo. Luiz Henrique mesmo? Acho que todo mundo ontem... Quase unanimidade. Todo mundo ontem, quando o Rafinha saiu, a gente, todos... Todo mundo achou que seria... O Luiz Henrique. Para mim foi uma surpresa o Ryan. E também uma surpresa que o Ryan meteu o gol do Maracanã e depois não participou mais de amistoso nenhum. Não jogou contra o Egito também. O único jogador de linha que não entrou, né? Contra o Egito.
Olha, tem mais um comentário aí, um superchat. Hoje a nossa audiência participando bastante aqui do nosso Canelada. A gente já está chegando nos minutos finais do nosso programa, analisando toda essa rodada deste sábado de Copa do Mundo, jogos importantes. Tem uma pergunta para você, Mauro. O Diego mandou um superchat, a gente agradece a participação. Você que nos acompanha pelo YouTube da Jovem Pan Esportes, mande a sua mensagem. E ele pergunta o seguinte: Mauro, o meio-campo da seleção, aí é uma situação hipotética que poderia ter acontecido antes da Copa do Mundo, né? O meio-campo da seleção com Casemiro, Andreas, Matheus Pereira e Gerson formando 4 no meio, 2 atacantes, ficaria mais equilibrado? Eu vou passar para você, mas me parece uma escalação completamente ofensiva. Não sei se ficaria mais equilibrado, Mauro. O que você acha? Ele não quer trabalhar com 4 homens no meio campo. Ele queria um 4-2-4, já mudou para um 4-3-3. Isso aí não vai acontecer. Como tem gente. O Gerson não pode 3 zagueiros. O Gerson não está, né, mano? O Gerson não está, Matheus Pereira não está. Não, mas o André, os 3 nomes que ele citou não estão. Seria uma situação hipotética, né? Ficaria um time melhor. Eu também acho que, não sei se passa tanta confiança assim, mas vale o debate. Né? Porque agora não dá mais para mudar, agora não tem mais como. Eu acho. Diga, Pepe. O pior Real Madrid que o Ancelotti dirigiu, que foi o último, foi também o mais exposto de todos. Um time completamente desequilibrado, né? Totalmente, né? O time de Rodrigo, Vinícius, Mbappé e o Bellingham, tá? Então, eu acho que foi o mais equilibrado e o mais exposto de todos, e foi a pior versão do Real Madrid dirigido por ele. E isso é uma coisa que eu acho interessante, né? Porque o Ancelotti, como quase todo técnico italiano, dizer que técnico italiano é ortodoxo é quase que um pleonasmo. Enfim, o Ancelotti, de vez em quando, ele tem essas coisas diferentes, né? De ser um italiano que expõe bastante o time, né? Embora muitas vezes ele forme times que nem ficam muito com posse de bola e tal, time que joga mais em transição e tal. Mas é um jogo em transição com muitos atacantes e pouca gente para ocupar espaço, às vezes, no campo de defesa. Né? Olha, para a gente já começar